Olá, querido. Neste estudo chegamos ao fundo das coisas, ao coração das coisas. O comportamento de uma pessoa sábia é o resultado de uma vida de comunhão com a fonte da verdadeira sabedoria que é Jesus. Se fosse simplesmente o resultado do esforço humano, da disciplina própria ou da força da vontade, isso seria moralismo, não cristianismo. Qual é a diferença? O moralismo coloca tinta em cima da madeira velha. Já o cristianismo faz todas as coisas novas. O cristianismo trabalha de dentro para fora, enquanto que o moralismo somente se preocupa com as exterioridades. Quando Salomão fala do comportamento das pessoas sábias, não está falando unicamente de um mero moralismo, mas de uma transformação interior que se traduz em atitudes corretas e sábias. Atitudes que se ajustam aos eternos princípios da lei de Deus. A propósito, já dissemos que a lei de Deus é mencionada por Salomão no livro de Provérbios e também por Davi, seu pai, no livro dos Salmos. A lei é mencionada sob diferentes nomes: lei, mandamentos, palavras de Deus, juízos divinos, preceitos, enfim. Mas todas essas palavras referem-se ao Torá como um todo, aos ensinamentos de Deus como um todo, aos conselhos de Deus como um todo, não somente aos 10 mandamentos. Claro que os princípios da lei de Deus estão incluídos em todos esses ensinamentos. Somente no capítulo 28 de Provérbios, a lei é mencionada 4 vezes. Uma dessas ocasiões é no verso 9, vou ler. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Esta advertência de Salomão é terrível e assustadora. Até as suas orações serão detestáveis. Agora, não se refere unicamente àquele que não guarda a lei porque não a conhece. Eu diria que, dentro do contexto, está falando mais daquele que conhece a lei e não lhe presta ouvidos, não lhe presta atenção. Sabe que a atitude de alguém que conhece a vontade de Deus e não a obedece é teimosia, obstinação e endurecimento voluntário às recomendações divinas. Uma pessoa sábia jamais se conduziria desta forma. Tem outra coisa que Salomão explica. A lei para o povo de Israel não consistia apenas em 10 princípios escritos em tábuas de pedra, não. Era verdade que a redação desses princípios existia. Tinha sido feita pela própria mão de Deus e estava celosamente guardada na Arca do Pacto. Mas a lei para Israel, além de ser uma coleção de princípios escritos, era o caminho da vida por onde eles transitavam no dia a dia. Os mandamentos não eram simplesmente proibições e impedimentos, pelo contrário, eram sendeiros que conduziam a uma vida melhor. E essa vida melhor dos israelitas despertava tanta curiosidade nas nações vizinhas. Por isso, nos tempos de Salomão, vinham reis e rainhas de nações estrangeiras para conhecer o secreto da prosperidade e o êxito de Israel. E quando chegavam, se deparavam com a lei de Deus. Sabe que é uma pena que esses eternos princípios, hoje, para muitos cristãos, sejam considerados obsoletos e tenham chegado ao seu fim com a morte de Jesus. Como se depois da cruz as pessoas não precisassem mais serem sábias. O argumento que muitos usam hoje para descartar os mandamentos de Deus é que no Velho Testamento o povo era guiado pela lei e que no Novo Testamento agora somos guiados por Cristo. Esta é a segunda parte de nosso estudo. Quer dizer que no Velho Testamento não existia Cristo? Não fora o próprio Jesus que em forma
da rocha, em forma da nuvem, estava protegendo, não tinha liberado o povo do Egito e o tinha guiado pelo deserto. Oh, querido, o problema não estava, nem está com a lei. O problema está com a própria confusão que os seres humanos criamos. Quando nos esquecemos do autor desses princípios e ficamos somente com um código moral de Cristo, nos metemos em problemas. Deixamos de ser cristãos e nos tornamos meros moralistas. Porém, Salomão, no Velho Testamento, declarava em Provérbios 28:5 o seguinte: os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Por que os homens maus não entendiam a justiça? Porque o centro da justiça é a lei. Que juiz poderia administrar justiça sem lei? Porém, os homens maus não entendem a justiça porque não entendem a lei. E por que não entendem a lei? Porque não buscam o Senhor, diz Salomão. Aqui está a chave. Buscar o Senhor. A lei, querido, é o reflexo do caráter de Jesus. Qualquer um que olhar para a lei e ver somente um código moral de conduta, não entenderá a lei jamais. Porém, aquele que buscar o Senhor perceberá que a vida cristã é mais do que simplesmente cumprir uma série de mandamentos escritos. É mais bem uma experiência maravilhosa de andar cada dia com Cristo. Cristo nos ajuda a compreender o tema da lei e a sair da confusão. E é tão simples, porque a salvação é o fruto da graça de Cristo. Nós a recebemos unicamente pela fé. Porém, uma vez salvos, aprendemos a andar nos seus caminhos. O que não significa outra coisa, senão guardar os seus mandamentos. Não existe confusão. É fácil de entender, porém, unicamente para aqueles que buscam o Senhor. Vamos agora na terceira parte deste estudo. O resultado de andar nos caminhos de Deus e de obedecer os seus mandamentos é uma vida feliz e plena. Prosperidade em todas as coisas, diz João. Isto significa que os obedientes, tudo vai lhes ir bem? Não, nem sempre. Porque vivemos num mundo manchado pela marca horrível da dor. Porém, ninguém também pode pensar que o cristão tenha necessariamente que viver uma vida de privações nesta terra. É verdade que o reino que Deus nos ofereceu está lá nos céus. Porém, é também verdade que nesta terra já podemos usufruir das bênçãos da obediência. Porque a Bíblia está cheia de promessas feitas àqueles que obedecem. Não tem nada de errado em que um cristão seja rico. Mas o conselho de Salomão com relação às riquezas é, em primeiro lugar, não busque riquezas às custas da dor e o sofrimento dos pobres. Emprestando dinheiro e cobrando juros altos, por exemplo. Aproveitando-se das circunstâncias adversas ao pobre para tirar dele o máximo que você puder. Isso está errado. Uma pessoa sábia não faz isso. Em segundo lugar, pode se tornar rico, mas não esqueça de ajudar aos mais necessitados. Esta é uma lei eterna. Quanto mais você ajudar os outros, mais receberá. Provérbios 28, 27 diz: quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los, sofrerá muitas maldições. Muitas maldições. Terrível. Portanto, quando você ajuda ao necessitado, não está perdendo nada, somente está ganhando. Em terceiro lugar, você pode chegar a ser rico confiando em Deus e trabalhando muito. Provérbios 28, 19 diz: quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. Tem um quarto conselho. Não tente ficar rico da noite para o dia. Se você tentar, corre o perigo de cair na desonestidade.
Deus diz que o caminho do cristão é como a luz do dia que vai crescendo pouco a pouco até que o dia é perfeito. A maioria das coisas da vida segue esse processo de crescimento. Ninguém cresce de um momento a outro. Pois então tenha paciência, confie em Deus, trabalhe duro, não explore os pobres, pelo contrário, ajude-os. E aí você verá o braço poderoso de Deus manifestando-se na sua vida. Na quarta parte deste estudo, falaremos sobre os pobres. Sabe que a pobreza existirá desde que vivemos neste mundo de injustiças. Ela nem sempre é fruto da negligência nem da preguiça. Às vezes é o fruto da ignorância. Mas que culpa tem uma pessoa de ter nascido num ambiente onde, por causa das circunstâncias adversas, foi privada de educação? Por isso, eu acho que o valor do Evangelho não é somente que nos livra do pecado, mas também da ignorância, da mediocridade, da inércia e da pobreza, finalmente. Assim mesmo, enquanto vivamos neste mundo de pecado, acharemos pessoas pobres, na vizinhança, na família, na igreja, na rua. E por isso Salomão fala de algumas coisas com relação aos pobres que todos precisamos saber. Primeiro, pobres e ricos valem igual diante dos olhos de Deus, porque ambos saíram das mãos de Deus, e mesmo que a vida os levou por caminhos diferentes, nada faz ou nada deve fazer um sentir-se melhor do que o outro. Em segundo lugar, tanto ricos quanto pobres têm as mesmas responsabilidades diante de Deus. A pobreza não é desculpa para se omitir diante da família, da sociedade ou de Deus. Ambos, ricos e pobres, têm as mesmas leis, são governadas pelos mesmos princípios. E um dia terão que dar conta a Deus daquilo que fizeram com sua vida. Em certa ocasião, Jesus relatou a história de um homem pobre que o rei tinha lhe perdoado uma dívida. Depois este homem achou outra pessoa que lhe devia um pouquinho de dinheiro e não quis perdoar. Jesus disse que este homem foi entregado aos seus algozes para ser atormentado. Quer dizer, ele achava que porque era pobre merecia ajuda, mas não deveria ajudar. Jesus, porém, disse que todos temos a mesma responsabilidade. Agora, o terceiro conselho de Salomão com relação aos pobres está em Provérbios capítulo 28, verso 6. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. A integridade, querido, dificilmente levará você para a pobreza. Você pode anotar o que estou dizendo. Anote-o com letras de fogo no seu coração. A integridade jamais levará você para a pobreza. Porém, na pior das hipóteses, se isso acontecer, você poderá dormir com a sua consciência em paz e não estará virando a noite toda entre lençóis de cetim e travesseiros de pena de ganso canadiense. Um bom sono, com a consciência em paz, não tem preço. Vale mais que qualquer coisa neste mundo. Chegamos agora no fim deste estudo. E aqui precisamos falar da disciplina dos filhos. Como já disse num outro estudo desta mesma série, este assunto é muito polêmico. A maioria dos educadores modernos não aceita o castigo como uma medida educativa. Agora, eu não vou entrar na polêmica. Vou me limitar a mencionar o que a Bíblia diz. Vamos ler Provérbios 29, 15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. A vara da correção. Querido, se aqui está se falando de castigo físico ou não, fica a sua interpretação. Evidentemente, castigo físico não é maltrato nem abuso. Qualquer sinal de maltrato a uma criança deve ser reportada às autoridades. Eu falaria mais bem de limites. A criança
precisa saber que a vida impõe limites, que ela não pode fazer tudo que vem na cabeça, que existem regras no lar, na escola, na vizinhança, na sociedade e até no campo de futebol. Se você não ensinar ao seu filho este princípio básico da vida, ele aprenderá de outra maneira, mas não será com o amor com que você poderia ter lhe ensinado. De modo que se você achar, como muitas das correntes de educação moderna ensinam, eu acho que deveria repensar, repensar, antes de permitir que seus filhos cresçam, achando que o mundo é deles. No entanto, é preciso dizer também que nenhum castigo tem valor algum se não for aplicado com amor. O castigo na Bíblia, o castigo que a Bíblia menciona, não é vingança porque o filho fez algo que não agradou você. O castigo traz frutos somente quando é realizado com amor. Quer dizer, dói mais no pai que castiga que no filho que recebe o castigo. Porém, os resultados são eternos. E este mesmo princípio do amor na disciplina deveria ser aplicado na disciplina eclesiástica. Somente tem valor espiritual e redentivo aquele castigo realizado com amor. Algo mais para terminar. Jamais castigue com raiva. A pior coisa que você poderia fazer. Se a criança perceber que está sendo castigada com raiva, ela vai ver você como inimigo, não como pai. Sabe? Você é uma espécie de reflexo da imagem de Deus para seus filhos. Se você for um pai indulgente, intransigente, permissivo, pois essa é a imagem que seus filhos vão ter de Deus. Agora, se você é um pai amoroso, carinhoso, porém firme, essa vai ser a imagem que seus filhos terão de Deus. Que Deus te dê sabedoria para colocar no coração dos teus filhos princípios de vida eterna. E quando eles crescerem, trarão alegria e satisfação para você, para teus anos da velhice. Que Deus te abençoe.